Autoconhecimento transforma? Sim ou não? Essa é a dúvida de muita gente. Todo mundo fala em autoconhecimento, mas será que esse tão falado autoconhecimento transforma realmente a vida de alguém? Eu sou prova viva de que o autoconhecimento transformou, sim, toda a minha vida. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa transformação. Eu sou Patrícia Barros, terapeuta, mentora e escritora. Estou aqui para compartilhar com vocês como foi a minha jornada no autoconhecimento. Lá atrás, quando eu sofri uma dor muito grande, eu estava sem respostas e eu buscava sempre no externo algo que respondesse alguns questionamentos que vinham de dentro da minha alma. Só que, para a minha surpresa, todos os lugares que eu ia buscando respostas me davam a mesma resposta. Isso mesmo, meu Deus, como assim? Eu fui buscar em terapias, eu fiz cursos, eu busquei informações, mais conhecimentos e eu comecei numa busca incessante por algo que respondesse às dores da minha alma. E foi nesse processo que eu comecei sim a entender como o autoconhecimento pode transformar a gente de dentro para fora. E nesse momento de dor eu buscava só por uma resposta. Por que eu estava naquele lugar? Por que eu estava mais uma vez sentindo aquela mesma dor? E aqui eu vou esclarecer. Foi logo depois da minha segunda separação que eu comecei a buscar respostas no que estava errado dentro de mim, comigo, que fazia eu destruir os meus relacionamentos. Sim, mas Patrícia, você também fez parte de um relacionamento que tem duas pessoas, os dois são responsáveis. Sim, os dois são responsáveis, mas eu precisava entender o que eu estava fazendo de errado. Eu estava em busca das respostas e eu fui atrás do autoconhecimento. Então, através desses cursos, eu fui entrando em contato com a minha essência, com quem eu era realmente. Eu comecei a entender sobre as crenças limitantes, eu comecei a entender sobre os vícios emocionais e eu comecei a compreender aonde eu estava errando. Foi incrível esse processo. Por que eu falo incrível hoje? Na época era muita dor, era muito desafio, era muito conflitante estar sozinho comigo mesmo. Por quê? Eu entrava em conflitos internos e eu não entendia como isso funcionava. E por mais que os meus mentores me falassem que as respostas eu já tinha, que eu só precisaria acessá-las, eu não compreendia aquilo naquele momento. Eu não estava preparada para assumir a responsabilidade da minha vida. E o que eu fazia? Eu entrava em novos ciclos de vício, ciclos repetitivos, onde eu procurava respostas fora e não me olhava, não parava um tempo para ficar comigo, para me entender. Patrícia, mas eu não tenho tempo para isso. E eu vou te falar que o tempo é uma ferramenta incrível de autodescoberta. Porque se você não consegue estar com você, existe algo de errado aí dentro que precisa ser trabalhado. E eu fui compreendendo isso no meu caminho, no meu processo, que iniciou 6 anos atrás. 6 anos que eu estou nessa caminhada do autoconhecimento e eu tenho que te contar que ela não termina aqui. Ela tem uma progressão e cada vez que eu vou crescendo, eu vou enxergando novos desafios em que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então é um trabalho contínuo, diário, em que eu tenho que olhar sim aonde estão os meus conflitos, as minhas dúvidas. E sim, tem pessoas que vêm e entram na nossa vida exatamente para trazer as respostas que a gente não dá conta de ver, porque dói esse processo de olhar para dentro. E
Quando a gente evita essa dor, que foi o que eu fiz muito tempo, eu começava a me afastar da verdade, da minha verdadeira essência. O que acontecia? Eu ficava cada vez mais distante da minha espiritualidade também. Porque uma vez que eu não entro em contato comigo, como é que eu quero ter um relacionamento ou algo que seja benéfico e harmonioso? Se eu não tenho harmonia aqui dentro, comigo, se eu não tenho essa tranquilidade aqui dentro. Então eu precisei buscar respostas. E eu encontrei mentores incríveis que me fizeram crescer sim enquanto pessoa, enquanto mulher. Então o autoconhecimento, ele traz grandes transformações, desde que a gente também esteja disponível para acessar tudo aquilo que os nossos mentores trazem como informação. Se a gente entra num processo de resistência, é muito comum que isso aconteça num primeiro momento, porque é difícil você dar de cara com a sua autorresponsabilidade, a responsabilidade que você tem diante da situação que se apresenta na sua vida. Muitas pessoas fogem e eu fui uma delas. O que acontece quando a gente foge? A gente simplesmente retarda o nosso processo. Por quê? Porque a gente vai bater um pouquinho mais com a cabeça para a gente entender que precisa sim assumir a responsabilidade da nossa vida, pegar ela nas nossas mãos e realmente transformar. Então, quais são os benefícios desse autoconhecimento? É entender que todas as respostas estão aqui dentro e realmente olhar para você como uma pessoa em constante transformação. Sim. Por que, Patrícia? Então eu não vou parar de transformar nunca? Não, a partir do momento que você tem uma nova consciência, você vai ter novos comportamentos, novas experiências. Então você vai estar em constante transformação. E uma coisa que me causava dor é que eu gostava sempre das coisas assim metódicas ali, né? Gosto sim de transformação, gosto de inovação, mas sempre mesmo do mesmo. E o que isso me trouxe? Uma estagnação na vida. E eu comecei a ficar frustrada, porque minha vida não saía do lugar. E foi aí que eu me deparei com alguns ciclos que se repetiam na minha vida constantemente. Patrícia, mas como fazer para identificar isso? Exatamente, como eu falei lá no começo, mentores, eu li muitos livros, eu busquei formação para entender esse processo emocional, né, esse processo da psique humana, esse processo do comportamento humano, para entender aonde eu precisava mexer dentro de mim e dentro da minha história para transformar ela. Tá, agora que eu sei que as respostas estão dentro, como que funciona isso daí, Patrícia? Então, eu preciso identificar quais são os meus pontos fortes e como eu tinha dificuldade em entender os pontos fortes que eu tinha. Por quê? Eu só via as coisas ruins. Lembra que eu falei dos vícios, dos comportamentos destrutivos? Então, um dos comportamentos que eu tinha era me sentir sempre a vítima. Com isso, eu atraía relacionamentos que faziam eu realmente confirmar esta crença limitante de que eu era a vítima da situação. E como a vítima não tem responsabilidade pelo que acontece, então alguém precisa vir para salvar essa vítima. E isso se repetiu por muito tempo na minha vida até eu entender que eu não tenho nada de vítima. Eu simplesmente entregava o meu poder para o outro quando eu achava que ele poderia decidir a minha vida. E o que aconteceu para você transformar tanto, Patrícia? Eu busquei as respostas através de cursos, mentorias, de terapias, sim. Passamos por esse processo para nos entender. Engana-se quem acha que o terapeuta ele não tem o seu próprio terapeuta para cuidar também dele, tá? A gente tem sim, e é necessário todo ser humano
precisa desse acolhimento da terapia, né? De poder compartilhar ali uma parte dolorosa da sua vida de uma forma mais profissional, né? Então, eu comecei a entender os meus pontos fortes e eu comecei a potencializar esses pontos fortes. E para minha surpresa, os desafios e as dificuldades eu também encontrei dentro de mim. E eu comecei a trabalhar cada um deles para desenvolver habilidades e superar esses obstáculos e essas dificuldades. Então, quando eu entendo quem eu sou, em essência, eu deixo de dar o poder para o outro que fala que eu sou assim, que eu sou assado. E muitas vezes uma frase ressoava na minha mente, que era: desconstrua para construir, desconstrua para construir. Isso ressoava em qualquer trabalho que eu fosse fazer, em qualquer mentoria. Todas as vezes essa frase vinha à minha cabeça, até eu compreender que eu precisava desconstruir tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, que eram comportamentos destrutivos, que eram crenças que me limitavam, para eu construir a verdadeira Patrícia, em essência. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês no dia de hoje, nesse primeiro vídeo do nosso canal Autoconhecimento Transforma, é uma tarefa, uma tarefinha. Também sou pedagoga, né, gente? E as tarefinhas, elas estão presentes aí na minha vida. E eu também faço essas tarefas. Então eu gostaria que vocês fizessem algo por vocês e economizassem o tempo de vocês. Como assim, Patrícia? O tempo, ele é precioso. E se eu aprender logo no começo, eu aplicar, eu praticar e eu transformar, eu não vou precisar de 6 anos como a Patrícia precisou para entender isso. Eu vou precisar de menos tempo. Por quê? Porque eu já estou te dando o caminho das pedras. Exatamente. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa é identificar o que você tem de melhor dentro de você. Identifica aí, dentro da sua história. Claro, tem momentos de dor? Todos temos, todos passamos por momentos de dor. Nós estamos aqui no mundo, né? No mundo terreno. E dentro do mundo terreno temos as nossas dores, sim, os nossos conflitos, algo que não deixou a gente tão bem, né? Um sentimento de culpa, uma raiva, uma mágoa. Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Então, para tarefinha de hoje, identifique os seus pontos fortes. Depois, liste os seus pontos fracos. Como assim pontos fracos? Aquilo que você tem dificuldade. Na minha história, foi o vício da vítima, de reclamação. Então eu tive sim que trabalhar sobre esse vício e eu trabalho até hoje. A questão de reclamar o tempo inteiro, como todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém, reclamar é clamar por mais daquilo. Então eu aprendi, fazendo exercícios diários de gratidão, que quanto mais eu agradeço, mais a graça desce. E foi através do exercício da gratidão que eu superei vários desafios e dificuldades do meu perfil comportamental. E um deles era, sim, olhar sempre o lado negativo. Faz parte de uma criação, uma educação que eu tive e que muita gente teve. Muita gente que tem a minha idade teve essa criação de esperar sempre o ruim, sempre o ruim. O bom é lucro. Não, gente. O bom é lucro, sim, mas o bom ele pode estar presente na nossa vida se a gente tiver um olhar melhor para a nossa vida. É o que eu falo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco bons olhos nas coisas que acontecem na minha vida, mesmo que elas sejam cheias de conflito, de dor, eu vou ter um aprendizado daquela dor. Eu vou tirar proveito daquele momento de dificuldade. Ao ponto que lá atrás eu ficava me vitimizando,
a coitadinha para que alguém viesse me salvar, a minha dor aumentava, o meu conflito aumentava, as coisas começavam a crescer e tomar proporções gigantescas. Só que com uma atitude minha eu conseguiria transformar aquilo em uma potência para minha vida. E o que eu fazia? Eu reclamava e chorava mais. Então isso eu tive que vencer na minha vida. E se você também tem esse vício, tá na hora de começar a ter novos comportamentos. Por quê? É dentro dos comportamentos que a gente consegue ter a consciência de onde estamos errando. Então vamos começar a listar os nossos pontos fortes e as nossas dificuldades e desafios, tá? Como eu falei para vocês, o meu era o vício em reclamação e eu comecei um diário de gratidão. Se você também tem esse mesmo vício, comece com seu diário de gratidão. Escolha pelo menos 3 motivos para ser grato, tá? Outra dificuldade, outro desafio. Poxa, sou muito reativo. Qualquer coisa eu vou e falo em cima da lata. Quando eu vejo, já falei e depois eu fico me sentindo mal. Me sentindo triste porque deixei a outra pessoa triste. Porque magoei alguém que é importante para mim. Então tá na hora de você começar a respirar diante de situações de conflito. Isso mesmo. Eu também tinha esse probleminha de ser reativo e responder na lata. E eu magoava sim muitas pessoas. E achava que estava tudo bem ser assim. Só que não, gente, a gente não precisa ser assim. A gente precisa entender quem somos. Aquilo era uma reação emocional para que eu não recebesse mais pauladas, vamos dizer assim, e sentisse mais dor. Então era uma defesa do meu inconsciente. Hoje eu sei que situações acontecem para que eu possa trabalhar sim o meu eu interno. E eu sei que as respostas estão aqui dentro. Então eu me acalmo em situações. É sempre, Patrícia? Claro que não, sou humana, que nem vocês. Vai ter dias em que eu não vou conseguir e tá tudo certo. Mas o tempo que eu passo lá é muito menor do que antigamente, que eu passava 3, 4, 5, 1 ano, 2, reclamando. Hoje em dia, qualquer conflito que acontece, eu respiro, reflito, olho, às vezes me desespero, sim, gente, mas a tomada da consciência, a retomada é muito mais rápido. Somos humanos. Aqui eu não estou falando para você ser perfeito. Eu estou falando para lidar com as dores e conflitos. Então, para que a gente tenha essa construção do autoconhecimento, essa transformação, é preciso trabalhar dia a dia um desafio, uma dificuldade que você tem e superar elas dia a dia, desenvolvendo novas habilidades. Então, até o próximo vídeo do nosso canal. Não esqueça de fazer a tarefa e não esqueça de curtir, compartilhar e enviar isso daqui para quem precisar, gente. Curte, compartilha e comenta. E não esquece de se inscrever no nosso canal Autoconhecimento Transforma.